estou no quarto casamento. Somente o terceiro me fez feliz, mas morreu, eu fiquei viúva. O primeiro, o segundo e agora o quarto, eu não considero casamento. Será que eu vou precisar entrar no quinto, no sexto e assim sucessivamente até encontrar o homem da minha vida? Então, para e pensa, como é que você se relaciona 4 vezes e só acerta uma? Aí o problema é da outra pessoa? Pois é. É que a gente fica, é aquilo que a gente estava falando do prédio, do andaime, é aquilo que a gente estava falando sobre o outro completar. E sobre o outro ser o responsável por preencher todo o meu vazio e por responder todas as minhas expectativas de felicidade eu coloco lá no outro. O tempo todo a gente faz isso no casamento. Então, se o outro não cumpre, então agora eu vou me relacionar com uma outra pessoa. Mas espera aí, e eu como um cristão? E eu como uma pessoa de Deus? E eu como alguém que estou numa linha reta de raciocínio? E o meu amor é por Jesus, então eu não vou fazer por Ele. Por Ele. É por Jesus, é que a gente muda o foco. Não, meu marido não merece ou não. Enquanto você colocar a condição no marido ou na mulher, nunca vai merecer. Porque nós somos seres humanos, falhos, frustramos mesmo. Relacionamento dá trabalho mesmo, dá trabalho ser feliz. Então vai dar trabalho o casamento. Agora, o seu foco não é esse, o seu foco é Jesus. Enquanto eu sou um bom cristão, uma boa esposa, por Jesus, Ele nunca vai falhar. Então a minha expectativa, o meu alvo é sempre alto. E lá eu não vou encontrar frustração. Agora, enquanto a gente coloca isso em relação às pessoas, se depender da ação delas é que eu tomo uma determinada atitude, realmente o meu futuro certamente será o fracasso, porque eu vou usar na mesma medida que o outro me faz, eu faço também. A amiga diz assim, é que meu namorado não é desenrolado profissionalmente, e isso a deixa sentir-se insegura. Ela diz, quando eu vejo alguém com essa característica, determinado, eu me encanto, mas é que o meu namorado não merece. Não vai casar por misericórdia, não. Não vai casar porque ele é um homem... alto. É muito alto. Casa por misericórdia, depois no dia a dia, querida, você não vai chegar a 20 anos de casada. Exatamente. Você não vai chegar a 1 ano de casada. Você não vai chegar a... Sabe, porque o dia a dia... não é que cansa ser casado, mas há toda uma estrutura que é necessário ser erguida para um casamento dar certo e para que você seja feliz. Exatamente. Então não entra nessa não, sai dessa vida pelo amor de Deus. Ou você aprende a amar este homem do jeito que ele é e Deus te ensina isso, ou então fecha a questão e diz assim, amor, você é o homem perfeito. Contanto que tem alguma coisa que falta para mim, para que eu me sinta bem. Então a questão nem é com ele, é contigo. Então não casa por misericórdia, tá? Vamos continuando mais? Difícil demais sobre o tema de hoje. Os manjares estão aí a toda hora, a todo tempo e todos os lugares. A bênção e maldição. Eu escolhi a bênção. Coisa boa, Tabata. Deus te abençoe. Amém. Sou casada há 4 anos, mas sou apaixonada por um ex-namorado que tive há 10 anos. O que eu faço? Ore por mim. Difícil? Vai falar agora? Não, pode não. Logo depois do intervalo a gente volta com você bem rapidinho. Não dorme, acorda, é rápido. Vamos continuar a nossa conversa aqui no Sem Tabus, último bloco, mais o suficiente para ficarmos juntos assim, mais um pouquinho, aprendendo muito hoje com a psicóloga Vanessa de Oliveira. Vanessa, vamos ver que o pessoal está comentando aqui. Não, daqui a pouquinho, é que você quis responder uma questão. A moça está casada há 4 anos, mas ela ainda é apaixonada por um ex que ela teve há 10 anos. Tá, algumas coisas importantes para você pensar aí. Primeira coisa, o que esse ex fazia com que você sentisse? Provavelmente o que você sente não é a saudade dele necessariamente, mas de 2 coisas, de como você se sentia quando você estava com ele e como que era naquela época a sua vida. Talvez o casamento, pela rotina que você está vivendo hoje, te trouxe algumas frustrações. Não era exatamente aquilo que você esperava. Não porque o casamento seja ruim, mas porque você tinha uma outra expectativa. E isso tudo a gente vai se arrumando durante o tempo de casamento. Vai relevando, vai conversando com o marido, vai se ajustando. Então, naquela época, onde a vida era mais tranquila, onde você não tinha as mesmas responsabilidades de casada, o seu emocional criou um conceito e colou uma emoção com a situação. Você é apaixonada por ele, quando na verdade você é apaixonada por você
naquela época. Aquilo que você sentia, a liberdade, poder fazer as coisas que ela queria, ter a liberdade de um namoro, que não é a mesma coisa de um casamento, né? Não tem o mesmo saquinho de sal para comer junto com o outro todo dia, mas provavelmente, minha querida, se você estivesse casada com esse ex-namorado, você teria as situações muito parecidas com o que você vive hoje. Talvez uma roupagem só diferente, mas a emoção seria a mesma. Porque aquilo que você carrega, né, da sua responsabilidade, do seu temperamento, você também seria a mesma coisa com a outra pessoa. A menos que ela tenha insistido num relacionamento e tenha casado, por exemplo, por outros motivos e não necessariamente por amor e por convicção de que aquele homem era o homem da vida dela para agora. Digamos, pode ser também que ela tenha entrado nesse relacionamento, ainda, eu não estou casada com aquele meu namorado porque, sei lá, ele não me quis ou porque ele foi embora, mas se ele estiver, pode ser também. Mas, enfatizando, ela está casada. Exatamente. E uma outra coisa importante é assim, né, Leide? Mesmo que tenha essa outra possibilidade, ela escolheu este marido. Isso, esse é o ponto, exatamente. Ela escolheu. Tem questões internas aí que fazem com que ela realmente tenha escolhido, até por questões que ela viu lá na família dela, pelos conceitos que ela foi internalizando do que é casamento. A gente não acaba escolhendo o marido da gente à toa e a mulher à toa. Tem questões internas aí. Então, questões que você precisa viver hoje com o seu marido. Agora, muito importante, tire o olhar lá de trás e peça ajuda de Deus para isso. Olhe para o aqui e agora, valorize e pense bastante naquilo que naquilo que o seu marido tem de positivo e principalmente, tudo aquilo que nós somos é construído pelos nossos pensamentos, negativos ou positivos. Se ela ficar muito tempo se delongando que o marido é ruim, que o ex era ótimo, ela vai ficar apaixonada e vai fantasiar um sentimento pelo outro que não é real. Aí é que está, né? A gente acaba alimentando os próprios sentimentos e esses sentimentos vêm assolando contra nós. Eles mesmos nos destroem, né? Exatamente. Nós alimentamos monstrinhos. Amiga, pare e pensa, tá casada, meu bem, tá casada. O de 10 anos não vai voltar. Sei lá se ele não já casou, já tem uma história definida na vida dele. Para de dizer para si mesma que você é apaixonada por ele. Para de me contar essa história também. Hoje foi a última vez. Sabe que outro dia eu estava lendo uma história de uma moça que foi falar com um rabino. E ela disse para o rabino, eu estou em depressão, eu não aguento, eu quero acabar com a minha vida. Ele, você está proibida de ter depressão. Você não sabia que é proibido ter depressão? Ela, não sabia que era proibido. Então se é proibido, não tô mais. Tudo bem. Porque é proibido. Então, assim, tá proibida, se a história do rabino funciona para você. Tá proibida de pensar naquele homem, ele não é teu. O homem que você tem é esse de hoje. Mas não é tão ruim.